Atenção pessoal, vídeo de revisão, dia 31/10/2024, estou na turma 2º B, revisão para a nossa prova que ocorrerá no dia 7/11/2024. Neste vídeo que você vai assistir em casa, vocês vão ver todos os pontos importantes que devem ser estudados para a segunda VA. Primeiro ponto, artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Não há crime quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se a infração penal. Por exemplo, ineficácia absoluta do meio, alguém tenta disparar tiros de arma de fogo com a arma totalmente desmuniciada, sem munição. Haverá crime, ou pelo menos tentativa de crime de homicídio? Não, porque se encaixa no artigo 17, crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, ou por impropriedade do objeto. Por exemplo, exemplo de crime impossível por impropriedade do objeto. O indivíduo, pensando estar traficando droga, na verdade está transportando, por engano, sem saber, pó de giz, e é abordado pela polícia. A polícia verifica que não é droga. Ele responderá, pelo menos, por tentativa de tráfico? Não, pois se trata de crime impossível por impropriedade do objeto. Terceiro exemplo de crime impossível, do artigo 17 do Código Penal, o indivíduo que venha desferir disparos de arma de fogo contra uma pessoa que já comprovadamente veio a óbito. Quer dizer que esse indivíduo que disparou armas de fogo contra alguém já em óbito responderá pelo menos por tentativa de homicídio? Não, porque é crime impossível. O objeto é impróprio. Ah, mas o indivíduo responde pela sua intenção. Não, mas o artigo 17 é claro do Código Penal. Não haverá crime quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se a infração penal. Então, bastante atenção para o artigo 17, que trata do crime impossível. Outra questão que vai cair na segunda VA, o artigo 15 do Código Penal trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. É uma forma de se premiar o criminoso que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza. Nesses casos, do artigo 16 do Código Penal, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o indivíduo também não responde pela tentativa, mas apenas e tão somente pelos atos já praticados. Exemplo, alguém furta o meu celular. Vamos supor que esse celular até já saiu da minha esfera de vigilância. Eu ainda nem percebi. Essa pessoa se arrepende, vem e devolve. Ela responderá pelo menos pela tentativa? Não, porque ela praticou uma conduta descrita no artigo 16 do Código Penal, denominada arrependimento eficaz. É muito importante essa questão. Crimes dolosos, crimes culposos, crimes tentados e crimes consumados. O dolo e a culpa estão no artigo 18 do Código Penal. Considera-se doloso quando o agente quer o resultado ou assume o risco de o produzir. Os elementos que compõem o dolo são consciência e vontade. E considera-se crime culposo não quando o agente quer, mas quando o agente dá causa ao resultado, seja por imperícia, seja por imprudência, ou seja pela negligência. Em razão da gravidade do crime doloso, é muito mais severa a punição do crime doloso do que pelo crime culposo. Certo, gente? Até aqui tudo bem? E também no artigo 12, no artigo 14, se eu não me engano, crime consumado e crime tentado. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Tentado, quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias, externas, independentes da vontade do agente. Pena da tentativa, artigo 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado, reduzindo-se de 1/3 a 2/3, 1/3 até 2/3, gravem esse número, conforme a gravidade da tentativa, tá? Crime doloso, crime culposo, vai cair mais de uma questão. Gente, imputabilidade penal, nós falamos isso, né? Quem são os inimputáveis? Os menores de 18 anos e doentes mentais. Para os menores de 18 anos, por serem inimputáveis, eles são totalmente irresponsabilizáveis
na esfera legal, não, eles podem ser responsabilizados, não de acordo com o Código Penal, porque eles são inimputáveis, mas de acordo com as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Fato típico, o primeiro elemento do fato típico, né? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Artigo 13 do Código Penal, vai cair uma questão sobre o artigo 13. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, tudo aquilo que concorre para se gerar um resultado criminoso é pelo artigo 13, tecnicamente denominado como causa. Estudem bastante. Eu falei aqui em sala com vocês, e agora eu repito, há umas 3 semanas atrás, numa quarta-feira, o presidente da República sancionou a lei que criou o feminicídio como tipo autônomo do Código Penal. Eu falei para vocês, ele já existia como um parágrafo do homicídio, mas ele foi inserido há 3 semanas atrás como o artigo 121A, e a pena do homicídio, do feminicídio hoje é a maior pena do Código Penal. Era, antigamente, a extorsão mediante sequestro com resultado morte. Continua sendo uma pena grave, de 24 a 30 anos, mas o feminicídio é de 20 a 40 anos. Vejam bem que o limite máximo aumentou bastante no feminicídio. Considerando-se essa nova regra do feminicídio, que é o artigo 121A, inserido muito recentemente no Código Penal, ela, considerando-se e comparando-se com a lei passada, com a regra antiga já revogada, ela é lei mais grave ou mais benéfica? Pode falar. Mais grave. Lei mais grave. Por ser mais lei mais grave ou mais severa, essa nova redação do feminicídio tem efeitos retroativos irradiando-se para o passado? Sim ou não? Não. Então, somente daquele momento adiante. Logo, tudo nos leva a concluir que a lei penal mais severa tem efeitos apenas para o futuro e não retroage, questão muito importante, tá? Menor de 18 anos, ele não pode ser preso, ele pode ser apreendido, tá? São questões técnicas diferentes, porque só se prende quem é imputável. O menor de 18 anos ele é apreendido, e caso seja apreendido e o juízo da infância e juventude entenda que ele praticou uma medida um ato infracional, não se classifica como crime, né? O ato infracional é toda conduta descrita como crime, mas para o menor você vai denominá-la ato infracional. Para ele se aplica o quê? Medida socioeducativa. E se for doente mental, a expressão é muito parecida. Medida de segurança, só muda a parte final, né? Então, para o menor, aplica-se a medida socioeducativa. Crime consumado e crime tentado também vai cair mais de uma questão. Inimputabilidade, sempre os menores de 18 anos são inimputáveis. Excludentes da ilicitude, né? O segundo elemento do fato típico, além de típico, ele também deve ser antijurídico. Caráter indiciário da antijuridicidade. Lembram-se? Um fato típico aponta também para a antijuridicidade, salvo quando fiquem comprovadas as causas de exclusão, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Vai cair essas 4, né? Eu expliquei todas já, fiz a diferença, inclusive, entre estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, quando eu expliquei o artigo 301 do CPP, lembra? A questão do flagrante. A autoridade policial deverá, e qualquer do povo poderá, prender quem quer que seja encontrado em situação de flagrante delito. Na expressão poderá, é exercício regular de um direito, e se aplica para qualquer do povo. E na expressão deverá para as autoridades, é estrito cumprimento do dever legal. Certo? Sem exclusão, é claro, da necessidade do estudo das outras, que são legítima defesa e estado de necessidade. Nós estudamos muito aqui na sala, citei exemplos, os artigos foram lidos. Então, assim, é uma questão que eu só estou indicando os pontos aqui para que vocês estudem para a prova. Todas as excludentes da antijuridicidade ou ilicitude, que é a mesma coisa. Gente, lembram da teoria do lugar do crime, do direito penal internacional? Dá uma lida naquela teoria, tá? Da ubiquidade. Considera-se praticado o crime tanto no local da ação ou omissão, quanto no local do resultado, né? Isso aqui eu falei para a primeira VA. Isso nas questões de múltipla escolha,
tá? Vai cair uma questão dissertativa e eu quero que vocês expliquem, escrevam na dissertativa o que é materialidade ou resultado de um crime. Não se esqueçam do artigo do Código de Processo Penal que nós estudamos, 158, né? Da materialidade de um crime, como que se comprova a materialidade de um crime. É uma questão dissertativa muito boa, que dá margem para uma dissertação bem bacana. E também na outra dissertativa, as diferenças entre legítima defesa e estado de necessidade. Estudem, tá? Nesse vídeo tem todos os pontos que você deve estudar, sem exceção. Quando você estiver estudando, eu estou com dúvida se aqui vai cair ou não vai cair. É só assistir o vídeo, você já sabe o artigo que você deve estudar. Na verdade, você deve estudar a matéria toda. Mas o vídeo é para você se direcionar de forma que você não fique perdido nos estudos. Semana que vem, dia 7, a nossa prova, né, gente? Dia 7, então até dia 7 tem muito tempo aí para você estudar. Bons estudos, boa semana e dia 7 faremos a nossa prova. Obrigado para quem está assistindo em casa.